Olá, olá, bem-vindos ao programa Vitrine dessa terça-feira. Isso aí, olha, terça-feira chegando, já tem meio da semana, daqui a pouco, ó, no estalarzinho de dedos, fim de semana de novo, né, gente? Como é que o tempo voa, como o tempo voa. Então, o conselho de hoje, né, a dica de hoje é aproveite seu tempo. Não deixa, ó, aquele velho ditado, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, bora arregaçar as mangas, bora colocar o pensamento no lugar e agir, agitar, porque o começo do ano é sempre assim, né? É hora da gente fazer tudo que tem que fazer, botar as ideias em práticas, já aproveita aí o embalo da segunda-feira, anime-se e vamos continuar nessa vida, vamos fazer, vamos agitar. E vamos lá para a nossa previsão do tempo. O que a gente tem? E hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro, a máxima está em 29 graus, a mínima 20 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã, quarta-feira, o que a gente tem? Quarta-feira, dia 19 de janeiro, a máxima é 30 graus. Olha o calorzinho aí para ter, né? A mínima, 20 graus. Sol e aumento de nuvens ao longo do dia e à noite ocorrem pancadas de chuva. Não tem jeito, né, pessoal? Verãozão tem que chover todo dia, aquela chuvinha de verão, chuvinha de tarde. Olha, semana passada caiu um monte de raio, uma tempestade brava aí. Toma cuidado, hein, meu povo? Toma cuidado. Não tem jeito, né? Chuvinha de verão é sempre, né? Sempre mais movimentada. Mas, vamos lá. Se bem que tá chovendo desde setembro, né? Quase todo dia chove. Vamos torcer para ter mais dias de sol para a gente aproveitar um pouquinho o restinho das férias. Já está acabando, o pessoal já está pronto aí para a escola, já está se preparando, recebendo as listas de materiais. Pois é, pesquise bastante o preço, dá uma pesquisada, dá uma olhada, não tá fácil não, hein? E hoje é dia de quê, gente? Hoje é dia de muita coisa, vamos descobrir? Roda aí! E hoje a gente começa com o Dia da Manicure, isso mesmo. Essa data visa homenagear os profissionais que se dedicam a cuidar e embelezar as mãos de homens e mulheres, principalmente as unhas. E para executar o seu trabalho, as manicures precisam ter um bom senso de estética e higiene, duas características fundamentais para garantir o seu sucesso profissional. Então, você sabia que o termo manicure entrou na língua portuguesa através do francês? No Brasil, ou em Portugal, por exemplo, também é comum o uso da manicura para se referir às profissionais femininas e manicuro para os masculinos. Pois é, e essa palavra ela surgiu a partir do latim, que significa mãos, e cura quer dizer tratamento. Assim, a gente pode dizer que manicure é o tratamento das mãos. E olha, é uma profissão, hein, que passou a ser oficialmente reconhecida no Brasil a partir de uma lei de 18 de janeiro de 2012, tá bom? Então, parabéns aí a todas as profissionais, as manicures. E continuando aqui a nossa vida, a gente tem o Dia da Universidade. Isso mesmo. Dia 18 de janeiro comemora-se o Dia da Universidade. Essa que tem um papel fundamental em nossas vidas, fazendo-nos amadurecer e aprender sobre algumas responsabilidades necessárias. Além disso, nos proporciona conhecimento e também vínculos importantes para a vida pessoal e profissional. Então, parabéns para todas as universidades. E também hoje é Dia Internacional do Riso. Quem gosta de sorrir? Quem é que não gosta de uma boa gargalhada, né? Ver filme de comédia, sorrir, rir é sempre bom. Diz que rir é o melhor remédio, né? E é mesmo.
Então vamos lá. O Dia Internacional do Riso celebra-se sempre no dia 18 de janeiro. E esse dia chama a atenção para a importância de rir. O riso é um comportamento humano que traz bem-estar às pessoas. Por isso, esse dia, aproveita para rir bastante. E assim tem os benefícios do riso, você sabia? Olha, redução de estresse, queima de calorias, melhoria da qualidade do sono, fortalecimento abdominal, melhoria da circulação sanguínea, melhoria da respiração, da digestão, fortalecimento do sistema imunológico, estímulo da criatividade e criação de laços com outras pessoas. Então tá aí, a gente tem muitas notícias, daqueles artistas maravilhosos que vão aos hospitais, vão alegrar as crianças, fazem o pessoal rir, e tem muitas pesquisas que dizem que depois, sempre depois dessas apresentações, dessas visitas, os pacientes têm uma melhora muito grande, uma melhora considerável. Então tá aí uma das provas de que rir é o melhor remédio. E continuando aqui a nossa vida, ainda tem mais. Tem dia que, oh meu Deus, Dia Nacional do Krav Maga. Você sabe o que é? Pois é, Krav Maga é uma luta, É uma modalidade ao Brasil que veio pelo mestre Kobe Lishen. E eu não sei nem falar o nome do moço, né? O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal criado em Israel em 1940. Então tá aí, parabéns. Aqui em Teresópolis eu não sei se tem gente que pratica essa modalidade. Se você aí de casa conhece ou se você pratica, que tal mandar uma mensagem aqui pra gente e contar um pouquinho como é? Eu tenho certeza que despertou a curiosidade de muita gente. E tem também hoje o Dia do Esteticista. Os esteticistas são profissionais que podem ter formação de nível médio ou superior e também pode trabalhar por conta própria ou ser contratados por salões, spas e consultórios de dermatologia, por exemplo. Os cuidados providenciados por um esteticista costumam ser divididos em duas categorias: estética facial e estética corporal. E olha, a comemoração, ela foi instituída junto com a lei de 18 de janeiro de 2012, tá bom? E essa lei também é responsável por regulamentar a profissão de esteticista no Brasil e não só. Consiste numa lei federal que tem como objetivo preservar os direitos dos profissionais esteticistas, cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. Então, tá aí. Parabéns para todos os esteticistas, todos e todas. Então tá aí. E assim a gente faz as nossas datas comemorativas de hoje. Se você sabe de mais alguma, se você conhece, tem alguma curiosidade, manda pra gente lá pelas redes sociais. Tem pelo Facebook, pelo Instagram, Teresópolis TV. Aproveita, adiciona, curte a página, deixa seu recadinho, compartilhe os nossos vídeos que tem no YouTube, tanto da Teresópolis TV quanto no meu YouTube, Cláudia Coelho, autora. Tá bom? Então tá aí os nossos recados de hoje. E chamo a atenção agora pro pessoal da terapia holística. Olha só, você sabe o que é terapia holística? Você já visitou um terapeuta holística? Pois é, se você conhece esse pessoal ou se você é um desses profissionais, entre em contato com a gente e participe do nosso movimento para divulgação dessa área. Isso mesmo, nós vamos fazer uma coletânea chamada Coletânea Equilíbrio. Já está com o edital aberto e você pode participar contando um pouco da sua profissão, um pouco de como é que funciona. E tem várias terapias diferentes. Olha, tem muita constelação familiar, tem body talk, tem bioalinhamento energético, olha, é muita coisa, né? Enfim, e por aí vai. Então já sabe, manda um zap lá para o telefone 993792758 e a gente vai enviar mais informações. Participe conosco. A gente vai para o comercial e volta já
já! Estamos de volta! E segunda-feira, já sabe, né, gente? Tem dicas de cozinha aqui. E eu vou falar que aí já mais um ano junto com a gente, segundo ano, a nossa querida Carol, tá com mania de cozinhar. Você procura lá no YouTube o canal da Carol, se inscreve, deixa uma mensagem. Lá tem um monte de receita deliciosa. E é claro que a gente traz as receitas de Carol de vez em quando para cá também para você acompanhar. Ela já está famosíssima aqui na nossa TV. Então, já vou ver se eu convido até a Carol para fazer mais uma entrevista com a gente, vamos ver se ela toma coragem, porque ela gosta muito de apresentar as receitas, mas às vezes fica tímida para fazer a entrevista. Então, Carol, já vai aqui nosso recado para você, vai vir para cá, que já está na hora do pessoal conhecer e bater mais um papo com você. Mas, enquanto isso, para a galera que curte um chocolate, eu sou suspeita a falar que eu adoro, tá aí uma receita de brigadeiro. Tem gente que sempre tem dificuldade, né? Ai, não dá o ponto, não sabe como é que faz. Pois a receitinha da Carol de hoje ensina direitinho, passo a passo, para você nunca mais errar o ponto de brigadeiro. E a gente sabe que hoje em dia qualquer dinheirinho é bem-vindo, né? Então tá aí uma boa ideia para você fazer também para vender. Isso aí, quem sabe, entra aí um dinheirinho extra, uma renda extra nesses tempos, sempre faz bem, né? Então roda aí nossa dica de cozinha com Carol. Eu sou a Carol, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E a receita de hoje é uma que é muito queridinha aí por todos, e eu tô falando aqui de brigadeiro para enrolar. Eu ainda vejo muita gente com dúvida, até mesmo ali para poder enrolar o brigadeiro e fazer ele ali no ponto certo, sem que ele desmanche, sem que ele fique feio. Exatamente, tem um ponto certinho e, gente, esse ponto é infalível. Uma vez que vocês vão aprender aí, vocês não vão errar mais. E nesse vídeo também, além de eu dar várias dicas, eu também vou ensinar vocês a fazerem um outro ponto aí com um brigadeiro de panela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, já confiram aqui a inscrição no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nadinha por aqui, galera. E vamos conferir então o nosso brigadeiro perfeito aí para enrolar. Primeiramente, em uma panela ainda fora do fogão, vamos começar colocando o leite condensado. E usem um leite condensado aí bom, não usem nada aí que seja lácteo ou tipo leite condensado, não, gente, porque isso aí nem é leite condensado, hein? O creme de leite. E eu prefiro utilizar o creme de leite com pelo menos 20% de gordura. Dá para utilizar ali com um pouquinho menos, ali na faixa dos 15, mas eu prefiro utilizar ali pelo menos com 20 para garantir ali uma consistência melhor para o nosso brigadeiro. E cacau em pó 50%, lembrem sempre de peneirar. Vocês podem utilizar um mais amargo ou menos, mas aí vocês precisam ver para que finalidade vocês vão fazer o brigadeiro. E reparem que eu não vou colocar nem manteiga nem margarina aqui na nossa receita de brigadeiro, gente. Não tem necessidade. Com creme de leite ali, na porcentagem certa de gordura, já faz aí o papel dessa manteiga ou dessa margarina e vocês vão ver que não muda a consistência, não muda a textura em nada do brigadeiro de panela. E misturem muito bem os ingredientes antes de levar ao fogo. Agora, em fogo de médio para baixo, vamos misturar o tempo todo. E é assim que a gente precisa fazer o nosso brigadeiro de panela, gente. Não tem jeito, é a gente ficar misturando ali o tempo todo, mistura bem ali, raspa bem as laterais também, porque qualquer deslize ali, o brigadeiro já começa a querer queimar e depois não vai ficar muito legal.
E reparem que o brigadeiro já começa a dar aquela leve fervura. E depois de uns minutinhos, já temos o nosso primeiro ponto de brigadeiro. E esse primeiro ponto que a gente preparou aqui, ele já serve pra gente fazer aqueles bolos maravilhosos de chocolate que a gente não precisa nem tirar ele da forma, sabe? E a gente já coloca aquela cobertura maravilhosa de brigadeiro por cima. Esse é o ponto que a gente chegou até agora. É bem rapidinho mesmo que ele fica pronto. E vocês também podem utilizar até mesmo para fazer aqueles copinhos de festa, porque realmente o ponto ali é mais molinho e fica perfeito. Vamos voltar com o nosso brigadeiro ao fogo e vamos deixar mais uns minutinhos e sempre mexendo. E repare que com o tempo ali a gente já começa a ver o fundo da panela. E essa é a primeira dica aí, que já quer dizer que a gente já está perto do nosso ponto de enrolar. Mas depois que chegou a ver o fundo assim da panela, deixa mais um pouquinho no fogo. E agora vocês reparem que quando eu passo a espátula ali no fundo da panela, o brigadeiro se separa. E é exatamente esse ponto que a gente precisa, dessas duas partes, ao se separarem, que elas não voltem a se juntar. Esse é o ponto perfeito para a gente estar fazendo ali um brigadeiro de enrolar, sem que ao final ele desmanche ou fique feio. Enfim, esse é o ponto perfeito. E aí vocês rapidamente coloquem o brigadeiro num prato untado e deem só uma leve ajeitadinha e depois vocês cubram com plástico filme. E esse é um outro ponto importante para o nosso brigadeiro. Vocês colocaram ali num recipiente, num prato, cubram com plástico filme e, gente, ele precisa estar em contato ali com o brigadeiro para não criar nenhuma película nem nada por cima, tá? Sempre em contato mesmo com o plástico filme. E aí é só vocês deixarem ele esfriar por cerca de 2 ou até mesmo 3 horas. O importante é que ele esfrie 100% para só depois a gente estar enrolando. E olha a textura que ele fica ao final, já bem firme. E é esse o ponto que precisamos para um brigadeiro perfeito, sem que ele deforme. Passem só um pouquinho de manteiga na mão, não precisa exagerar, e depois é só vocês estarem enrolando. Passem no granulado e olha só, eu vou passar uma vez no granulado e reparem que ele não fica tão bonito, ainda fica um pouco falhado. Então vocês boleiem o brigadeiro novamente e vejam como que ele já vai mudando, ficando mais uniforme e a bolinha ali tá bem firme e fica bem bonito também. E seguindo essas dicas e todo o passo a passo do vídeo, eu tenho certeza que você não vai mais errar no ponto de um brigadeiro de enrolar. Que delícia de vídeo, né não, pessoal? Só da gente tá vendo ali o brigadeiro já dá vontade de sair aqui correndo e tá preparando, né? Então eu espero que vocês realmente tenham gostado. Vocês viram que ali no início eu ensinei ali o primeiro ponto, que é ali de calda mole, que vocês podem estar usando aí para diversas funções, pessoal. Para fazer coberturas, para fazer copinhos de festa, enfim. E também ali o ponto certo, né, do nosso brigadeiro de enrolar, que ele não deforma de jeito nenhum. Então vocês compartilhem muito aí nas suas redes sociais, pois tem muita gente que ainda tem dúvida de fazer o ponto certo ali do brigadeiro e pode ser aqui que o vídeo, né, chegando aí nas pessoas, possa de fato ajudar alguém. Pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam de conferir a inscrição, já deixar aquele like aqui no vídeo, porque ajuda muito aqui o canal, pessoal. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Viu só? Que delícia! Dá água na boca, né, gente?
Pois é, aproveite, faça em casa e quem sabe você consegue até uma renda extra, hein? A gente vai pro comercial e volta já já. Estamos de volta e na entrevista do dia de hoje a gente vai direto lá para o Rio de Janeiro. Oh, delícia, né? Delícia de cidade. O pessoal de Teri que gosta muito de lá. Tem gente que foge do Rio para vir para cá. Tem gente daqui que corre, adora ir para lá. Eu sou suspeita a falar porque eu adoro ali, principalmente aquele centro do Rio, aquela muvuca, né, como a gente chama por aqui, e é uma delícia. Pois é, e a internet tem dessas coisas, né, gente? A gente aqui pode, né, com a internet, com a tecnologia, a gente pode hoje ter acesso a várias e várias pessoas, a vários conhecimentos, sempre agregando, né, agregando essa coisa boa da experiência do outro, trazer pessoas que contam as suas histórias. E hoje a gente traz para vocês um autor e multiartista, isso mesmo. Tá lançando um livro, fez uma caminhada que ele mesmo vai contar pra gente, não vou contar aqui na abertura não. É o nosso querido Vinícius Veloso, lá direto de Jacarepaguá. Jacarepaguá. Isso aí. Bem-vindo ao programa novamente. Muito bom estar com você aqui de volta, né? Com certeza. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade mais uma vez de poder contar a história não só do caminho, mas também do livro que veio originado do caminho. E aí a gente começa assim só para o pessoal lembrar um pouquinho, né? Fala um pouquinho de quem é o Vinícius, né? Para o pessoal que perdeu a outra entrevista, que não acessou, que não se lembra, né? Para poder conhecer um pouquinho de você. O Vinícius é um carioca com 45 anos, que é ator, palhaço, professor de teatro e peregrino, né? E agora numa nova vertente artística que é a escrita. Eu decidi escrever e saiu esse livro aí depois de 5 anos. Tá vendo só, pessoal? Mais um artista, né? Esse aí, então, multiartista. A gente até suspeita de falar, mas que está enveredando na escrita. É mais um incentivo para você de casa vir participar da coletânea Palavra em Ação, botar aí seus textos para fora e vir para cá também para divulgar seus trabalhos ou divulgar as suas histórias, contar aqui com a gente, conversar. Isso é muito bom e faz muito bem. Vinícius, conta pra mim que história é essa de caminhada. Uma coisa que mexe com o espiritual também, né? Sim, na verdade, assim, o caminho, acredito eu, né, que no meu caso ele foi um chamado. Não foi assim, vou fazer o caminho e pronto. Por quê? Quando eu tinha aproximadamente assim, uns 17 anos, no Natal eu ganhei uma agenda. E não eram as agendas comuns que a gente tem, era uma agenda de perguntas e respostas. E aí, numa das perguntas e respostas, tinha assim, quais as 5 coisas que você não pode deixar de fazer na vida? E aí, eu, ali, adolescente, eu não estava nem preocupado, porque eu acabei escrevendo, quero conhecer a Grécia, devido ao teatro e tudo mais, quero plantar uma árvore, essas coisas clichês, quero plantar uma árvore, quero isso. E escrevi, quero fazer o caminho de Santiago de Compostela. Só que, quando eu escrevi isso, eu não tinha nenhuma informação sobre o que era o caminho, nem referências. Saiu de dentro de mim, por que eu não sei. Por que eu escrevi isso? Se eu nunca tinha nem ouvido falar do caminho de Santiago, eu não sabia nem que país que era. E eu escrevi isso. E ficou adormecido. Ficou. E aí, em 2013, eu estava no computador, assim, rede social, normal, e aí bateu alguma coisa no meu coração e eu escrevi assim, vou fazer o caminho daqui a 1 ano. E publiquei isso. E aí, 1 ano e 1 mês depois, eu estava com os pés começando o caminho de Santiago. Nossa, que é bem, né? É um mistério, né? Chega a ser um mistério. Poxa, como é que é essas coisas? E explica o pessoal, para quem não sabe, o que é esse caminho, né? E onde fica, né? Já que a gente está aqui, já aproveita e já dá a informação para o povo também. Sim. O caminho de Santiago, na verdade, não é o caminho de Santiago, são os caminhos de Santiago.
porque diversos lugares você pode começar o caminho de Santiago. Os tradicionais, o caminho na Espanha, toda a Espanha, em qualquer lugar da Espanha que você sai em direção a Santiago, você está indo para o caminho de Santiago. Tem o caminho francês, que é o caminho que eu fiz, que tem várias saídas. Tem uma saída que sai de uma cidade chamada Le Puy, tem um pessoal que sai de Paris, e tem um pessoal que sai de uma cidadezinha, um vilarejo chamado Vézelay. Eu saí do mais tradicional, que é o caminho que sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é um vilarejo bucólico, medieval, nos pés da Cordilheira dos Pirineus, que já atravessa dali direto para a Espanha. Esse é o caminho francês. Tem vários caminhos na Espanha, de outras regiões. O caminho português, você pode sair do Porto, Lisboa, Braga, Setúbal, da onde você sair, você vai no caminho de Santiago. Mas tem pessoas que vão de mais longe. Tem gente que sai lá da Holanda, que sai lá da Croácia, da Rússia. São outros caminhos alternativos que você vai entrar na Espanha em algum momento e vai para o caminho de Santiago também. Nossa, muito interessante. E como é que foi para você essa experiência, né? A emoção, né? Chegou lá, e aí? Sim. Na verdade, sim, eu conto isso no livro, no primeiro capítulo, que o caminho de Santiago para mim foi um grito de liberdade. Foi um querer uma vida nova, querer mudar, sair da rotina, sair dessa vida atribulada do dia a dia, de acordar cedo, ir para o trabalho, passar a semana toda trabalhando para aproveitar 2 dias na semana, nos fins de semana, como a maioria das pessoas faz. Nada contra as pessoas que têm esse tipo de segmento profissional. Mas eu decidi falar, eu não quero mais isso. Eu quero viver uma nova vida. E aí eu larguei tudo aqui, pedi demissão do meu trabalho. Nossa! Pedi demissão do trabalho, eu estava iniciando um relacionamento, a minha namorada na época falou, cara, o sonho é seu, vai, eu tô aqui, não tem problema. E ela me deixou, falou, vai, não tem problema entre nós, vai, é o sonho seu. E eu botei a mochila nas costas e fui para o caminho de Santiago. Um ano e um mês de preparação, 1 ano e um mês de abrir mão de muitas coisas, guardar dinheiro, estudar o caminho, fazer reunião, participar de reuniões e entender o que é isso, o que é esse caminho de Santiago. Botei a mochila e embarquei. E aí chegou lá, depois dessa preparação toda, né? E você acabou que, com esse caminho, você escreveu um livro contando. Sim. As suas experiências. Fala um pouquinho aí pra gente. Vou até aproveitando a oportunidade, antes de responder a tua pergunta, ajudar dando uma dica para as pessoas que, através da entrevista, se sintam motivadas a também fazer o caminho. Como é para fazer o caminho? Que tipo de informação eu preciso buscar? Em primeiro lugar, é muito importante, tem 10 associações oficiais do Caminho de Santiago no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Rio Grande do Sul e outros lugares também. No Rio, nós temos a AACS, Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Procura o site deles. Eles acontecem uma reunião mensal, todas as sextas-feiras à noite, na Casa de Espanha, ali no Maitá. Agora está parado, as reuniões estão acontecendo pelo YouTube devido à pandemia. Em breve eles retornarão no presencial. E ali você vai conseguir obter informações importantes, porque não é só botar a mochila e ir para o caminho. Para fazer o caminho de Santiago, você precisa obter uma credencial de peregrino. Olha só. Ou seja, essa é do Rio de Janeiro. São Paulo tem a sua, cada associação oferece a sua. E quem não conseguir no Brasil, lá na Espanha, em Portugal, nessas lojas de souvenirs, que vende presentinhos, chaveiro, blusa, vende também nas igrejas pelo caminho de Santiago. Você está numa igreja e fala, eu quero uma credencial. Lá também vende €1, €1,50, é super baratinho. E essa credencial, ela serve para quê? Para dar acesso? Essa credencial... Tem um curso antes, a pessoa pode... Sim. Para que serve essa credencial? Ela te autoriza, como se fosse um passaporte. É por ela que você pode se hospedar nos albergues e mosteiros oficiais do caminho, que são os mosteiros, igrejas, albergues municipais, porque existe uma vertente de pessoas que quer fazer turismo através do caminho e não está peregrinando.
Então, essas pessoas não caminham pelo caminho de Santiago, elas só vão para o albergue para pagar mais barato, para fazer turismo, e dali eles pegam um trem e vão para outra cidade. E para você comprovar que você é peregrino, você precisa ter essa credencial e pegando os carimbos. São inúmeros carimbos. Cada lugar que você vai, ao entrar no albergue, você recebe um carimbo. E esse carimbo vai comprovar que você realmente está peregrinando de cidade em cidade. E aí você pode entrar nos albergues. Nossa, e quanto tempo em média demora? Na verdade, assim, depende muito de onde você parte. Se você fizer o caminho todo francês, ele tem uma média de 800 e poucos quilômetros. Dependendo do lugar, pode ser um pouquinho mais se você vai para uma cidade, vai para outra. Você pode ser 805, 810, mas uma média de 800 quilômetros. E numa média de área de 20 quilômetros, 25, tem lugares que você faz 18, 30 dias, 31 dias, tem gente que faz em 28. Depende muito do ritmo que você faz, mas uma média de uns 30 dias. Muito legal. E são 30 dias de transformação, né? De transformação, exatamente. Tem, por exemplo, o caminho do Porto. O caminho do Porto é curto. Tem gente que fala, eu não tenho 30 dias por ano, devido às minhas férias, para fazer o caminho. Posso fazer um caminho mais curto? Pode. Você pode cortar o caminho e fazer do meio. Você pode fazer o caminho do Porto, que são 8 dias. Depende muito. Você administra o tempo que você tem da cidade que você vai sair para você cumprir essa etapa, dependente do tempo que você tem. Dá para fazer até 5 dias, uma semana. Tem uma semana? Faz uma semana, tá tudo bem. Muito interessante, viu só, pessoal? Olha, e com isso o primeiro bloco já voou, né? O primeiro bloco da entrevista já voou. A gente vai pro comercial e volta rapidinho para você saber mais. Quem sabe inspira você também, né? Fazer esse caminho, fazer essa mudança e principalmente ler o livro do Vinícius. A gente vai pro comercial e volta já já. Estamos de volta e na entrevista de hoje estamos falando sobre uma aventura. E não é apenas uma aventura qualquer, uma caminhada qualquer. É algo que mexe com o corpo, com a alma, com as emoções. E nada mais, nada menos que o nosso querido Vinícius Veloso, lá do Rio de Janeiro, um multiartista, veio contar essa experiência pra gente. Vinícius, conta pra mim! E a gente estava falando aí sobre, né, esse tempo, né, de demora. Essa caminhada, esse caminho, essa peregrinação, ela é voltada para o catolicismo ou outras religiões, outras pessoas podem seguir também? Sim, o caminho, na verdade, originalmente, quando ele surgiu, o caminho, muitas pessoas perguntam, por que surgiu esse caminho de Santiago? Por quê? O que é? Como tem o caminho de Jerusalém, e tantos outros caminhos, tem o caminho de São Francisco, na Itália, e tantos outros caminhos que tem aí pelo mundo. São caminhos, na verdade, a base dele é uma base religiosa cristã. Então, quando Cristo, depois da morte de Cristo, os apóstolos resolveram disseminar o evangelho. E um dos apóstolos mais próximos de Cristo, que era Tiago Maior, né, filho de Zebedeu e Salomé, irmão do João Evangelista, ele foi incumbido a ele ir para a Península Ibérica, né, em Portugal e Espanha. Ele levou 2 discípulos dele, foi de barco até lá, ficou lá durante um período. Quando ele soube que Maria faleceu, ele voltou para o enterro de Maria, para o sepultamento de Maria. E aí, quando ele chegou aqui, o imperador da época soube que ele estava fazendo essa peregrinação para disseminar o evangelho, mandou matar. Ele foi assassinado, decapitado, e seus restos mortais foram levados para a Espanha, porque ele deixou em vida que ele queria ser enterrado lá, porque ele foi muito bem tratado e cuidado lá na Espanha. E aí o corpo dele ficou lá, os restos mortais dele. 800 anos depois, um monge andando pelo bosque
viu à noite uma chuva de estrelas caindo. Essa é a lenda que se conta sobre o caminho. Uma chuva de estrelas. E ele seguiu essa chuva de estrelas. E aí, quando ele chegou nesse local onde as estrelas estavam caindo, ele encontrou uma tumba com os restos mortais de alguém e com os dizeres escritos na tumba. Jaz aqui, Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo de Cristo. E aí o rei da Espanha, na época, soube dessa história, foi até o local, confirmou que realmente eram os restos mortais dele, do Tiago, e daquele momento em diante ele o Tiago virou patrono oficial da Espanha. E ele mandou erguer uma catedral em cima do local onde tem a cripta. E aí a notícia se espalhou por toda a Espanha. E com o tempo as pessoas começaram a peregrinar em direção à Catedral de Santiago. Acredita-se que ao peregrinar, chegando lá, você recebe o jubileu de ouro, ou seja, a absolvição dos seus pecados. E aí começou. Então, originalmente é uma peregrinação católica. Porém, com o tempo, esse catolicismo se disseminou por outras religiões, ateus, pessoas que não vão por religião, vão pela aventura, pela história, pela absolvição dos seus próprios pecados, por um desafio pessoal, e falar, eu vou me desafiar. Então, hoje, o caminho ele vai para pessoas de todos os lugares do mundo por propósitos completamente diferentes. Nossa, é muito legal, chega a arrepiar, né? Realmente, você falando, vai visualizando lá todo esse caminho. E durante esse caminho, as pessoas encontram essas histórias, né? Tem alguma coisa que identifique, alguém que fale, alguma coisa assim? O caminho, assim, no meu caso, eu fui, mas eu acredito que foi um chamado, acredito que eu já vivi naquelas terras em outra encarnação. Olha! Porque foi muito forte o caminho para mim. Eu passei, tem uma história que eu conto no livro, que eu estava andando no segundo dia do caminho, no meio de uma plantação de trigo dos dois lados, e eu, sem explicação nenhuma, comecei a chorar, e fiquei andando sozinho durante uns 10 minutos chorando, aquele choro copioso de lavagem. Depois de uns 10 minutos eu estava leve, e naquele dia eu estava indo em direção a um local chamado o Alto do Perdão. Nossa! Eu subi essa montanha, o Alto do Perdão, cheguei lá extremamente conectado com o caminho. Dizem que em algum momento o caminho se conecta com você. E quando eu desci a ladeira, a montanha, era um local cheio de pedras, muita pedra solta. E as pessoas descem com cuidados para não tropeçar. E eu desci pulando, dançando, feliz, porque eu estava tão leve, tão conectado com o caminho, que eu nem me preocupei muito com a quantidade de pedras e perigos que eu poderia estar sofrendo ali. Então, para mim, foi espiritual, mas também histórico, porque o caminho, você passa pelo caminho, você vê a conservação dos patrimônios históricos. Você vê as igrejas datadas de 1200, 1300, intactas, completamente intactas, do mesmo jeito que foi construído. Ou seja, a preservação... Você vê vilarejos com 30 habitantes, assim, medievais. Você parece que entra num túnel do tempo e você volta para a Idade Média. É impressionante. Você anda em lugares que não tem os habitantes... Você não vê os habitantes. É tão pouca gente que mora naqueles lugares. A maioria é senhores que ainda vivem as suas vidas através da questão rural, pessoas que vivem através das plantações, gado, e você passa por aqueles lugares assim que você não vê a modernidade. A modernidade não chegou ali. Isso é muito impressionante no caminho. Muito legal, gente. Você falando aqui, eu já fico logo imaginando, e eu gosto muito dessa coisa também, de arquitetura, de histórica. E, né, antes que o programa acabe e não dê pra gente falar um pouquinho, lançou o livro. Como é que é a emoção de ter seu primeiro livro em mãos? Eu decidi lançar esse livro porque quando eu vivi o caminho, e o caminho foi tão forte, tão bonito, eu vivi tantas histórias, tantos aprendizados legais lá, eu falei, gente, isso não pode ficar só dentro de mim. Não pode. Eu preciso compartilhar essas histórias com as pessoas. Porque o que eu aprendi
eu posso ajudar outras pessoas a também, através das minhas histórias, melhorar a sua qualidade de vida, a sua vida, né? Então eu falei, eu preciso escrever o que eu vivi e compartilhar com o mundo. E aí eu até selecionei aqui, se eu tiver um tempinho, ler um trechinho pequenininho de algo que eu separei aqui, que é isso aqui, ó. O caminho espelha a nossa vida. Hoje, encontros, sorrisos. Amanhã, o silêncio, o adeus e a solidão. Cada um se encontra e se despede o tempo todo. Não se existem roteiros e certezas. O que você acredita hoje pode não representar nada no dia seguinte. Aqueles que você tem apreço e carinho podem um dia se tornar o passado e a distância. Como saber que as pessoas estarão conosco no próximo amanhecer, na próxima curva, no dia seguinte, no fim da estrada? Como prever que nós estaremos com elas? Nada se pode prever, nada. A vida é incerta. Andamos na corda bamba o tempo todo, nos equilibrando entre sonhos, conquistas, quedas, perdas e, entre elas, aprendizados. Nossa, muito bonito, hein, gente? E é isso, é a vida. É a vida. Manda pro pessoal agora como é que faz para comprar seu livro, suas redes, pro pessoal que tenha mais curiosidade, quer saber mais um pouquinho, pode mandar as perguntas aqui pra gente ou pode entrar em contato direto com o Vinícius. Manda aí, Vinícius. Para encontrar o livro, você pode entrar nas minhas duas principais redes sociais, que é o Instagram do livro, Na Companhia de Si Mesmo, que é o nome do livro. O nome do Instagram é Na Companhia de Si Mesmo. E o meu Instagram pessoal, que é Vinícius, com 2 N's, Veloso, com S no final. Vinícius Veloso, ou Na Companhia de Si Mesmo. Aí ali tem um link na bio, você acessa, vai direto no site da editora e por lá você faz a compra. Então tá aí, pessoal, estão as informações. Vinícius, te agradeço muito, muito, muito a sua presença aqui no programa hoje. Foi muito bom conversar com você de novo e descobrir mais, né, essa história, né, tão diferente pra gente aqui. É bom que, assim, é sempre bom trazer nessas coisas diferentes, a gente agregar conhecimento. Sim, né? sim, sim. E aí eu deixo para você esses minutinhos para você fazer aí, dar as suas recomendações. Então, o recado que eu deixo para as pessoas é que não existem desculpas. Todo mundo pode fazer o caminho. Eu vi pessoas de idade, senhores de mais de 80 anos, com seus cabelos brancos, subindo montanhas. Eu vi gente de cadeira de rodas, eu vi criança, eu vi famílias, eu vi gente sozinha, ou seja, eu vi gente de muleta fazendo o caminho, com uma perna só, fazendo o caminho. Então, ou seja, pode fazer o caminho, se prepare, busque informações e vá para o caminho. E olha, isso aí já até dá um gancho para a gente falar uma coisa. Se todas essas pessoas tiveram aí a coragem, né, e a vontade de fazer e foram lá e fizeram, acho que isso aplica na vida também. Né? Tenha coragem, vá e faça. Tem um sonho, vá e busque. Né? Só vai alcançar, só vai realizar o sonho aquele que der o primeiro passo. Exatamente. Na direção. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. E para você de casa, amanhã a gente está por aqui de novo. Um grande abraço e até lá.